Bom, então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá? Do nosso material que vocês já têm, tá? Vocês já têm esse material. Vou usar o mesmo material que eu utilizei na época das aulas, tá? Mas vou tentar explicar um pouco mais, de uma forma um pouco mais pausada, né? Enfim. Pessoal, então, o que nós precisamos entender sobre lógica de programação? A primeira coisa é que tudo, ou boa parte das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia tem a ver com lógica, né? Por quê? Porque nós sempre estamos executando tarefas que exigem de nós uma tomada de decisão. Então, sempre na nossa vida, nós vamos ter uma tomada de decisão, né? É muito difícil, muito, quase impossível, uma constância, né? Você só andar em linha reta, né? Você sempre vai ter que tomar uma decisão de olhar para um lado, para o outro, enfim. Então, algumas perguntas, né, bem simples, bem óbvias, nos ajudam a entender o que é a lógica. Por exemplo, você vai entrar no seu quarto é escuro. O que você faz? Você acende a luz. Isso é lógica. É uma tomada de decisão. Você optou por acender a luz porque você precisa daquele cômodo iluminado, tá? Pessoal, lembrando, não subestimem essas regrinhas óbvias, porque o objetivo de aprender lógica de programação é ensinar vocês a pensar, tá? E quando vocês aprenderem a pensar, vocês vão ser capazes de fazer o computador entender aquilo que vocês querem que ele faça, tá? Nós temos que lembrar dessas regrinhas básicas, tá? No mundo computacional, eu sempre trago alguma coisa do mundo real para dentro, tá? Mas se eu quero que alguma coisa do mundo real funcione no computador, se eu quero que o computador execute alguma coisa do mundo real, eu preciso fazer o computador entender aquilo. Então, é através da lógica que eu faço o computador entender, né? Então, lógica, a luz está acesa ou a luz está apagada. Por exemplo, né? Seguindo, eu tenho que sair de casa, mas está chovendo. O que eu faço? Eu vou me proteger. Vou pegar um guarda-chuva, vou pegar uma capa de chuva, vou de carro, né? Então, é uma tomada de decisão. O tempo está frio, o que eu faço? Pego uma blusa, pego uma touca, né? Boto uma calça, tomada de decisão, né? E como eu falei, quando você vai programar uma aplicação, quando você vai programar um sistema, né? É exatamente a mesma coisa. Você executa tarefas, né? Você percorre alguns passos para que finalmente você chegue no seu objetivo, né? Então, como eu falei, o principal objetivo da lógica de programação é te ensinar a pensar de forma racional, né? Você tem um caminho para percorrer, para atingir um objetivo. Então, aprendendo a pensar, você vai descobrir qual o melhor caminho, tá? Que você precisa percorrer para você chegar no seu objetivo, né? Qual o melhor caminho e qual é o caminho que vai te levar ao objetivo correto. Porque você pode optar por um caminho errado também, que vai gerar um resultado que você não espera. Né? No caso da computação, esse resultado será, por exemplo, um erro do seu programa. O computador não entendeu o que você quis dizer, vai gerar uma mensagem de erro. Né? Por exemplo,
Você vai tentar calcular a soma de dois números, né? Você vai tentar calcular a soma de dois números, né? 10 e 5. Mas você informa lá letra A, letra B, o computador não vai entender. O que eu faço com isso? Né? Você está pedindo para eu somar, mas você está me dando duas letras. Como que eu vou somar duas letras? Tá vendo, pessoal? Isso é lógica, tá? Então, pessoal, aquele exemplo que eu dei na época, né? Nós começamos a estudar a lógica. Se eu sair daqui de Mariana para chegar a Belo Horizonte, eu tenho dois caminhos, tá? Eu posso pegar a estrada de Lafayette, sair lá na 040, depois seguir direto, eu vou sair em Belo Horizonte. Ou eu posso seguir pela 356 a vida toda, vou sair lá no BH Shopping, já estou em Belo Horizonte. Os dois caminhos me levam para Belo Horizonte? Levam. Só que um é mais longe, o outro é mais perto. Tá? Então, na computação, você vai encontrar situações como essa. Né? De repente, o Rodrigo ele programa uma lógica, uma determinada lógica um pouco mais longa, mas que vai somar os dois números lá e vai dar o resultado para o usuário. Perfeito. A Regiane faz uma programação mais simples, mais rápida, que também chega no mesmo resultado. Tem problema? Não. Né? Só que nós precisamos otimizar o nosso tempo. Nós precisamos, né, nós já falamos sobre isso na estrutura de dados, mas nós precisamos organizar os nossos dados, né, programar uma lógica que vai exigir menos do computador. Tá? Então, se você puder seguir direto aqui na BR, se vai ser mais rápido, por que você vai sair lá por Lafayette? Né? Então, não tem necessidade. Mas também não quer dizer que está errado. Né? Bom, se você aprender lógica, se você conseguir aprender lógica de programação, você consegue aprender qualquer linguagem de programação. Tá? Então, nós temos que entender, principalmente Rodrigo, Rejane, que chegaram agora, nós temos que entender que lógica de programação é uma coisa, linguagem de programação é outra coisa. Tá? A lógica, ela se aplica a qualquer linguagem de programação. Né? Imagina só, vou dar exemplo assim bem raso, bem superficial. Você vai construir sua casa. Primeira coisa que você faz é cavar o alicerce, para depois subir as paredes e o telhado. Né? A lógica de programação seria o alicerce. As paredes e o telhado seriam as linguagens de programação. Né? Ou seja, o que faz a linguagem de programação funcionar é a lógica. Podemos dizer dessa forma, por enquanto. Né? Vocês estão começando. Então, eu só consigo escrever programas de computador usando linguagens de programação se eu souber lógica. Tá? Bom, e o que nós vamos aprender então em lógica de programação? Nós vamos aprender, nós vamos rever, né? Como criar algoritmos. Tá? O algoritmo é uma espécie de passo a passo, que nós vamos percorrer, nós vamos caminhar. Tá? Pessoal, o algoritmo não resolve o problema. O algoritmo ele me mostra um caminho para que eu chegue na resolução do problema. Tá? Pede o usuário para digitar um número. Pede o usuário para digitar outro número. Quando você tiver os dois números, você vai somar esses dois números e mostrar o resultado para o usuário. Tá vendo? Você percorreu aí 3, 4 passos para chegar no objetivo. Tá? Então, o algoritmo é o seu itinerário. Tá?
O algoritmo é o seu caminho, tá? Para chegar na resolução do problema. Então, tudo começa com um problema, tá? O seu cliente, o usuário, ele chega assim, não, eu estou precisando de um programa de computador onde eu vou calcular o meu saldo no banco. Eu vou controlar minha vida financeira. Eu quero lançar o que eu gastei, eu quero pegar o que eu tenho no banco, subtrair daquilo que eu gastei e saber qual que é o meu saldo. Coisa simples assim. Isso é um problema. Tá, ok, beleza. Então, para a gente resolver esse problema, bom, basta você pegar seu saldo e subtrair do valor que você gastou. Tá, mas como que eu faço isso? Como que eu jogo isso para dentro do computador fazer para mim? Através de um algoritmo, né? Esse raciocínio lógico que você já tem, né? Eu falei aqui, você já matou, vocês são inteligentes, vocês já mataram. Bom, como que eu vou saber quanto que eu tenho do banco? Eu pego o valor que eu tinha e subtraio pelo preço que eu gastei agora. Aí eu vou ter o valor final. Mas como que eu jogo isso para o computador calcular? Aí que está o X da questão. Né? Então, isso é através do algoritmo. Então, pessoal, um exemplo bem básico, né, de que pode ser um algoritmo, né, mas um exemplo assim bem básico de passos a percorrer para atingir um objetivo é a receita do bolo, né? Você pega lá a receita do bolo, ela tem lá ingredientes e tem o quê? O modo de preparo, né? Os ingredientes são os itens que você precisa para fazer o bolo. O modo de preparo é como você vai utilizar os ingredientes, né? Como que você vai manipular os ingredientes. Você vai quebrar o ovo, você vai colocar a farinha, você vai misturar até ficar numa certa cor, vai colocar no forno por tantos minutos, vai fazer o teste lá nem sei se usa mais isso, do palitinho, é furar o bolo, né? E por aí vai. Programa de computador é a mesma coisa, né? Nós temos elementos, tá? Que nos possibilitam inserir dados e nós temos outros elementos que nos possibilitam trabalhar com esses dados. Então, por exemplo, quando o usuário digita o nome dele, quando o usuário digita a idade dele, quando o usuário digita a altura dele, o computador recebe esses dados, processa e devolve na tela para a gente, né? Então, olha para você ver, isso aí é uma receita de bolo. Ele pegou aqueles caras, processou e mostrou na tela para nós de volta. Regiane e Rodrigo, que chegaram depois, tá claro até agora a explicação? Tá claro. Regiane? Bom, não Oi, sei se tá claro aí, Regiane? tá claro. Ótimo. Bom, então, pessoal, da mesma forma, né, que lá na receita do bolo eu não posso ignorar nenhum passo, eu não, ou seja, eu não posso deixar de executar nenhum daqueles passos, senão eu vou comprometer o sabor do bolo, ou o bolo não vai crescer, enfim. Na hora que eu for fazer um sistema de computador, eu também não posso ignorar os passos. Eu não posso encurtar caminhos, né? Porque isso pode comprometer o resultado final.
eu posso ter um erro, né? Eu posso ter. O computador pode não entender, pode não funcionar o sistema, tá? Então eu preciso realmente percorrer aqueles passos para chegar no resultado final, tá? Bom, então o que é um algoritmo? O algoritmo ele é um programa de computador, porém feito com papel e caneta, tá? Então a gente não começa escrevendo código de programação, a gente começa rascunhando, fazendo papel. A gente aprende lógica fazendo papel, tá? É a mesma coisa, pessoal. Se você vou dar o exemplo da casa de novo, né? Quando Quando você vai construir a sua casa, ou você vai aumentar, fazer um puxadinho, alguma coisa, geralmente você pega ali um papel e faz um croquis, faz um rascunho, faz um desenho, né? Aí você mostra lá pro pedreiro, né? E é o pedreiro que vai executar aquele desenho. Claro, se for uma obra maior, né? Você vai mostrar aquele desenho para o arquiteto, ele vai desenhar numa plantinha, ele vai desenhar, aqui numa planta, fazer uma planta para você, né? E aí o mestre de obras, o pedreiro, vai trabalhar em cima daquela planta ali, né? Então, a coisa já não, o projeto ele não nasce já sendo executado, ele nasce no rascunho, no papel. Tá? Um programa de computador é a mesma coisa, né? Primeiro você vai colocando as ideias ali no papel, né? Ah, eu preciso de um programa. Ah, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar um número, pegar outro número, ele tem que somar, depois ele tem que dividir por dois, depois tem que mostrar o resultado para o usuário. Ah, beleza. Já tá, é isso que eu tenho que fazer? É, ótimo. Agora sim, eu vou começar a implementar essa ideia, né? Então, desenvolver um sistema de computador, para você desenvolver um sistema de computador, são dois estágios. Primeiro, e o mais fácil, você precisa saber o que você quer. Isso aí é fácil pra caramba, né? Vocês nem acreditam nas coisas que o usuário pede, mas saber o que quer, todo mundo sabe. E o segundo estágio, é o mais complicado, é saber como será feito. Então, pessoal, aqui é importante que fique claro. O nosso cliente, que é o usuário, a pessoa que vai operar o sistema, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como fazer. Já você e eu, nós, os programadores, nós precisamos entender o que o usuário quer e precisamos saber como atender o usuário. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos pegar dois números, somar, dividir por dois e colocar o resultado na tela para ele ver? Como nós vamos fazer isso? Né? Então, pessoal, aí que entra a lógica de programação. Né? Ela trabalha com o primeiro estágio, né? Ela vai planejar tudo que o sistema precisa executar, né? Então, pessoal, depois que eu tenho a lógica, tá? Que é o papelzinho ali com a minha ideia toda escrita, eu vou sentar para começar a codificar. Aí sim, eu vou escolher uma linguagem de programação, tá? Que é a forma de escrever o algoritmo, tá? Então, a linguagem de programação é uma forma de implementar o algoritmo, o seu rascunho, né? Então, com o que eu posso comparar a linguagem de programação? Eu posso comparar, por exemplo, com os vários idiomas que nós temos no mundo, né? Uma linguagem de programação é como se fosse um idioma que o computador consegue interpretar, ele consegue ler, ele consegue entender.
Então, por exemplo, eu posso escrever a mesma lógica em PHP, em Java, em .NET. Não se preocupar com isso agora não, viu, gente? Eu citei 3 linguagens de programação, tá? Eu posso usar qualquer uma das 3 para pegar 2 números, somar, dividir e mostrar o resultado na tela para o usuário. Trazendo para a realidade do mundo concreto, eu posso escrever ou posso falar bom dia para vocês em 3 idiomas diferentes, em italiano, em espanhol e em português. A mensagem bom dia é a mesma. A forma de escrever e de falar é que vai mudar. Ou seja, voltando ao caso da computação, a sua lógica, a lógica que você vai usar para chegar no seu objetivo, ela vai ser a mesma. A forma de escrever essa lógica que vai mudar de uma linguagem para outra. Tá? Então, por exemplo, voltando ao exemplo de novo aqui do idioma. Bom dia em português, bom dia. Em espanhol, buenos dias. Em italiano, buongiorno. Eu emiti a mesma mensagem em 3 idiomas diferentes. Ok, pessoal? Isso tem que ficar muito claro, tá? Vocês precisam entender o que é a lógica de programação. Tá? A lógica é esse alicerce. A lógica é que vai te dar o caminho que você vai percorrer, independente da linguagem que você vai usar. Ok, pessoal? Ok. Pessoal, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Não deixa eu falando sozinho, não. Minha água já está até acabando aqui, tá? Me interrompam, me perguntem, tá? E durante as nossas revisões eu vou tentar mostrar alguns exemplos, né, práticos para vocês, né? E é claro, né, pessoal, a minha ideia é que quando as aulas presenciais voltarem, aulas de laboratório, a gente escrever algoritmo mesmo, até cansar, até dar calo no dedo, tá? Para a gente poder memorizar mesmo, aprender, né? Bom, então, pessoal, eu tenho 3 tipos. Agora vai dar uma clareada melhor na questão do conceito de algoritmo. Eu tenho 3 tipos de algoritmos, tá, pessoal? São eles a descrição narrativa. Vou aumentar essa tela aqui. A descrição narrativa, o fluxograma ou o diagrama de blocos e o pseudocódigo ou linguagem estruturada. Então vamos a eles. Vamos lá. Descrição narrativa. É o meu rascunho, tá? Eu uso uma linguagem normal, tá? Uma linguagem assim informal. Estou conversando com vocês, explicando, né? Uma linguagem que eu utilizo geralmente no dia a dia. Por exemplo, citamos a receita de bolo, né? Vamos pegar o exemplo aqui do cálculo da média de um aluno. Então a lógica é a seguinte: para eu calcular a média de um aluno, a lógica é a seguinte: eu preciso calcular a média a partir de 2 notas. São só 2 notas. Então, se a média for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. No algoritmo descrição narrativa, nós faríamos
passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, parecido com isso aqui, ó. Identificar a primeira nota do aluno, ok. Identificar a segunda nota do aluno, ok. Somar as duas notas, ok. Dividir o resultado por 2, ok. E agora, o último passo. Verificar se o resultado é maior ou igual a 6. Perfeito. E agora uma tomada de decisão. Se for maior ou igual a 6, aprovado. Caso contrário, reprovado. Vocês lembram que eu falei que no algoritmo nós não podemos pular etapas, porque o resultado final pode não ser o resultado que a gente espera? Eu pergunto para vocês, esse passo 3 aqui, ó. Como que eu vou somar duas notas se eu não tenho as notas? Vocês concordam comigo que eu não consigo executar esse passo sem passar pelos dois primeiros? Vocês concordam ou não? Concordo. Não tem como. Eu preciso das notas do aluno. É a mesma coisa, você chega sei lá, em qualquer repartição, qualquer estabelecimento, existe uma regra. Ó, você só é atendido se você apresentar o seu CPF. Sem o seu CPF, eu não consigo fazer o seu cadastro no sistema, eu não consigo consultar a sua situação, se está legalizado ou não. Então, sem o seu CPF, eu não posso prosseguir. Nós vamos ficar travados aqui. Aqui é a mesma coisa. Enquanto o computador não receber as duas notas do aluno, ele não consegue somar, ele não consegue dividir o resultado por 2 para achar a média, e ele não vai conseguir verificar se o cara está aprovado ou não. Trazendo para o mundo real. Gente, um aluno que não fez nenhuma prova, né? Como que eu vou falar? Como que eu vou, no sistema, mostrar que o aluno está aprovado ou reprovado? Ele não fez nenhuma prova. O sistema não tem dado para trabalhar. É claro, né? Na prática, né? No mundo real, fora do computador, esse aluno está reprovado, porque se ele não fez prova é porque não veio na aula. Mas para o computador entender que ele está reprovado, pelo menos eu tenho que colocar 0. Eu tenho que lançar uma nota 0 para o computador pegar. Ah, tá, ele está com 0? 0 é menor que 6? É. Então ele está reprovado. Né? Veja bem, eu estou falando isso desde o começo. É muito simples pensar no mundo real. Ah, professor, o cara não vai na aula, ele toma bomba. Beleza. Mas vai falar isso para o computador. Como que o computador vai colocar na tela para o usuário ler? Esse aluno tomou bomba. O computador, para o computador chegar àquela conclusão que o aluno tomou bomba, ele tem que ter dados. Ele precisa de informações. Senão ele não consegue fazer nada. Então é a mesma coisa aqui, galera. Ó, mesma coisa. Se não houver esses dois primeiros passos, esses 4 últimos passos aqui não são executados. Não tem jeito. Então, essa é a descrição narrativa. Né? Olha lá. Eu simplesmente fiz uma receita de bolo para vocês aqui. Ó. Rodrigo, pede a primeira nota. Rodrigo, pede a segunda nota. Soma as duas notas. Divide por 2. Quanto que deu? Ah, deu 5, professor. Então está reprovado. É a mesma coisa. Minha esposa está ali me ensinando a fazer arroz. Liga o fogo, põe o óleo, fogo baixo. Né? Coloca uma medida tanto de arroz, bota lá, vai mexendo. Ao passo a passo, tá vendo?
né? Então, o computador é a mesma coisa. Bom, agora a coisa começa a ficar um pouco mais visual, tá? Outro tipo de algoritmo, fluxograma ou diagrama de dados, tá? Isso aqui já é mais usado porque, visualmente falando, o programador que vai pegar a sua lógica para desenvolver, ele vai conseguir identificar mais facilmente, através dessas figuras, o fluxo do algoritmo, o itinerário do algoritmo, tá? Então, cada figura geométrica dessa representa uma etapa, né, que o computador vai percorrer. Então vamos ver como que fica a mesma, olha, pessoal, o mesmo exemplo do cálculo da média, vamos ver como que ele fica agora representado por um fluxograma, tá? Então vamos lá. Opa. Tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Ficou muito grande agora, né? Tá todo mundo vendo aí, pessoal, direitinho? Sim. Sim. Beleza. Olha só, pessoal. O que que esse fluxograma está dizendo para nós aqui? Está dizendo que o nosso processo começa aqui, ó. Início. O cara entrou no sistema. Essa figura aqui representa o quê? O sistema está recebendo dados. A nota 1 e a nota 2. Né? Isso aqui está representando a digitação, a inclusão de dados no computador. Esse próximo passo está dizendo para nós o seguinte, ó. Existe uma variável média que vai receber o cálculo, vai receber esse cálculo aqui, ó. Vai somar essas duas notas e vai dividir por 2. Esse resultado aqui, computador, você joga para essa variável aqui, ó. Ok. Quando o computador tem o valor calculado, ele precisa tomar uma decisão, ele tem que fazer uma escolha. Tomada de decisão é representada pelo losango. Então, olha só, o programador quis dizer aqui, ó. Se a média, ele está perguntando, a média é maior ou igual a 6? Sim. Se sim, o aluno está aprovado e o fluxo acabou. Ah, a média é maior ou igual a 6? Não. Então o aluno está reprovado e o fluxo acabou. Aqui o sistema encerra, ele limpa a tela e volta tudo de novo. Isso aqui é um fluxograma. Pessoal, essa lógica aqui, ó, é exatamente a mesma. É exatamente a mesma lógica dessa aqui, ó. Exatamente a mesma. Porém, representadas de formas diferentes. Tá? Agora vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Pseudocódigo ou linguagem estruturada. Esse tipo de representação é a que mais se assemelha a uma linguagem de programação. Aqui a gente já começa a ver alguma coisa de código. Tá? Eu uso comandos,
blocos, variáveis, constantes, expressões lógicas, tudo isso nós vamos ver mais para frente, tá? E essa representação aqui, pessoal, é a representação que nós vamos utilizar durante o curso de lógica, tá? Para vocês que estavam aí desde o começo, nós trabalhamos com essa linguagem, né, que é o Visual, né, que nos permite escrever comandos e ver os resultados, né, aparecerem, tá? Então, esse print aqui representa a mesma lógica implementada nos exemplos acima. Isso aqui é a mesma coisa da receita de bolo, do exemplo, né? É a mesma coisa do fluxograma, só que agora em código. Só que agora escrita de forma que o computador possa entender. Porque olha só, pessoal, essa representação aqui é humana. Essa representação aqui também é humana, né? Então, a partir dessa representação aqui, eu já começo a fazer o computador entender aquilo que eu preciso que seja implementado, tá? Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui o nome do meu programa, que eu chamei de cálculo média aluno. Eu tenho as variáveis, tá? Nós vamos ver isso aqui lá para frente, tá? As variáveis são os espaços de memória do computador, são as responsáveis em receber os dados digitados pelo usuário, tá? Então eu tenho que dizer para o computador, ó, guarde um espaço na memória que vai receber a nota 1 do aluno. Guarda um espaço na memória que vai receber a nota número 2. Guarda um espaço na memória que vai receber o cálculo da média. Tá? Bom, a partir dessa seção aqui, eu começo a escrever os comandos. O que são os comandos? São as instruções que eu estou passando para o computador. Eu estou dizendo para o computador o que ele vai fazer. Veja bem, pessoal, essa lógica aqui ela está na minha cabeça. Eu sei muito bem o que tem que acontecer para calcular a média de 2 notas de um aluno, mas o computador não sabe. É meu dever ensinar ao computador, dizer para o computador o que ele vai fazer. Então vamos lá, olha só, primeiro passo, gente, receita de bolo. Receita de bolo. Computador, escreva na tela essa instrução para o usuário. Digite a primeira nota do aluno. Como que o usuário vai saber o que ele tem que fazer? O computador tem que avisar isso para o usuário. Ô, gente, olha que interessante. Eu tenho que dizer para o computador o que ele vai fazer e o computador vai dizer para o usuário o que ele vai fazer. O usuário vai, digitou a primeira nota, deu Enter. Beleza. O computador pegou essa nota e leu. Esse leia aqui significa que ele mostrou na tela e passou para o próximo passo. Digite a segunda nota do aluno, por favor. O usuário foi lá, digitou, deu Enter, o computador recebeu, beleza, está certinho, deixou impresso na tela e passou para a linha de baixo. Tá, agora eu vou para o computador, pega as duas notas, ó, pega as duas notas e divida por 2. Esse valor que você calcular
você grava ele na variável média. Computador, você lembra que eu te pedi lá em cima para você separar um lugar para guardar essa média? Ah, lembro. Tá, ok. É lá que você vai gravar esse resultado. Tudo bem, Rejane, já gravei o que você pediu. Agora o que eu faço? Agora você vai escrever na tela para o usuário. Você vai mostrar para ele o resultado do seu cálculo. Você vai colocar uma mensagem e vai mostrar o valor que você calculou. Acabou? Não. Porque eu preciso mostrar para o aluno, o computador, se ele foi aprovado ou reprovado. Então, você, ok, entendi, nossa, é mesmo. O que eu faço agora então, programador? O que eu faço para mostrar para o aluno que ele foi aprovado ou não? Você vai fazer o seguinte: você tem a média calculada, não tem? Tem. Verifica para mim então se essa média é maior que 6. Se ela for maior ou igual a 6, você vai informar para o aluno que ele está aprovado. Se não, você informa para ele que ele está reprovado. Só isso? Só. Acabou. Pode ir embora. Pronto. Olha o bolo pronto aí. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo? Ótimo. Não, tenho não. Ótimo. Então aqui, ó, eu tenho o meu programa, o meu algoritmo implementado e funcionando. Esse print aqui é o resultado final desse código aqui, ó. Esse passo a passo que eu expliquei para vocês aqui, ó, gerou isso aqui. Tá? Olha lá. Digite a primeira nota, digite a segunda nota. A média do aluno é 7,8. Esse aluno foi aprovado. Tá? Então, aquela ideia que nós começamos a colocar no papel, ela se transformou nisso aqui, ó. Num programa de computador que está funcionando. Beleza, pessoal? Bom, eu tenho algumas fases para criar um algoritmo. Então, antes de eu sentar para fazer o rascunho do caminho que eu vou percorrer para resolver o problema, né? Eu tenho esses passos para percorrer, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, eu preciso definir qual é o meu problema. Ou seja, qual é a minha necessidade? No nosso caso aqui, a nossa necessidade é, olha, eu preciso calcular a média de 2 notas, informar se o aluno está aprovado ou não. Então, isso aqui, galera, é o que o seu cliente vai falar para você quando você estiver trabalhando lá. Eu preciso de um sistema, tá? O que você tem que resolver com o seu sistema? Ah, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Calcular a média de 2 notas, informar se o aluno está aprovado ou não. Ah, eu preciso de um sistema que eu vou lançar as quilometragens, eu vou lançar a quantidade de litros que eu abasteci de gasolina ou álcool e o meu sistema vai calcular se o meu carro está econômico ou não. Isso é um problema que eu preciso resolver. É a primeira etapa. Aí eu volto lá naquela regrinha básica. Como que você vai escrever um programa se você não sabe qual que é o problema que você tem que resolver? Não tem jeito. Você precisa primeiro definir o que o seu sistema vai fazer. Meu sistema vai calcular a média a partir de 2 notas e vai informar se o aluno está aprovado ou não. Ponto.
Bom, depois que eu defini o problema, o que eu tenho que fazer, pessoal? Verificar as possíveis formas de resolver o problema. Tá? Vocês lembram do exemplo que eu dei lá dos dois caminhos para se chegar a Belo Horizonte? Pegando a 040, né? Saindo de Lafayette ou seguindo a 356 direto. São dois caminhos que levam para o mesmo destino. Né? Então, dentro do seu programa, né? Não nesse caso, porque esse caso é um problema muito simples, né? Não tem como eu calcular uma média sem ter as notas, tá? Então, nesse caso, não tem outro caminho. Você só vai seguir por aqui. Mas pode acontecer que você tenha que desenvolver um sistema que você tenha outros caminhos, tá? E aí você, com a sua expertise, né? Com a sua inteligência, com a sua criatividade, você vai definir qual que é o melhor caminho para desenvolver esse sistema, tá? Terceira etapa, definir qual é a melhor forma de solucionar o problema dentro do contexto atual, tá? Bom, na verdade, a etapa anterior é identificar quais as formas de resolver o problema, né? E agora sim que você vai escolher o caminho. Eu falei errado, né? Então, na etapa anterior, bom, como que eu posso resolver isso? Ah, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado e posso fazer assim. Ah, beleza. Agora que eu já sei que eu tenho três caminhos, qual deles eu vou percorrer? Aí é o famoso exemplo lá de BH. Eu vou pela 040 ou eu vou pela 356? Bom, depois que você percorreu essas etapas, veja bem, você ainda não escreveu nenhuma linha de código. Você está fazendo um planejamento. Gente, é importante que vocês saibam disso. Até eu, que sou profissional da área, tenho 12 anos de profissão, eu não começo a escrever um programa sem papel, sem planejar, sem rascunhar, sem sentar com o meu colega e discutir com ele. O que você acha? Vocês já viram, por exemplo, a gente vê muito isso em filmes, em seriados. Já viu quando tem um caso que tem um médico que tem um paciente com um problema grave e o médico não consegue diagnosticar o problema, o médico não consegue achar um caminho para fazer o tratamento? O que o médico faz? Ele chama outro colega médico, que chama outro colega, vamos sentar, vamos debater, vamos discutir qual remédio que nós vamos usar, vai operar, não vai? Imagina só, gente, a pessoa, você é médico, você vai começar a fazer uma cirurgia no paciente sem planejamento, né? Eu estou dando exemplos do mundo real, gente, né? Mas que se encaixa no nosso exemplo aqui, né? É claro que nada nem se compara, né? Imagina só um médico que não se planeja, tem que amputar uma perna e amputa a perna errada do camarada, misericórdia, né? Aqui no nosso caso, o máximo que pode acontecer é eu ter que fazer o sistema de novo, né? Mas eu estou dizendo para vocês que a gente tem que segurar a ansiedade, sentar e planejar. Nossa, esse sistema vai ser legal demais, estou doido para começar a desenvolver. Senta e planeja, né? Então, somente após esses passos você vai começar a criar o seu algoritmo. Mas aqui ainda está no papel. Algoritmo é sequência de passos no papel, né? Depois você vai transformar o seu algoritmo em um programa de computador. Aí sim você vai usar uma linguagem, né? E o último passo, analisar se o problema foi resolvido. Ah, não está correto esse cálculo. 1 mais 1 é 2, não é 3. O
que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá na etapa inicial e rever todo o processo. Tem que rever o problema. O cálculo não está certo, não está batendo, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aqui, pessoal, eu deixo aqui para vocês, tá? Duas ferramentas, tá? Que nós usamos para criar protótipos de telas, ou seja, simular como que vai ficar a tela, né? Cadastro de cliente, enfim. Mas também fluxogramas, como esse que eu mostrei nessa aula para vocês aqui, ó. Programinha que eu usei para criar esse fluxograma aqui, ó. Porque, pessoal, às vezes você não vai querer usar, você não precisa necessariamente criar o seu algoritmo no papel. Você pode criar ele usando um fluxograma. Você pode criar essa sequência aqui, ó, usando uma ferramentazinha, que basta você usar as figuras geométricas corretas, né? Para você entender o que você vai ter que programar depois. Isso aqui, pessoal, é como se fosse um mapa. Um mapa, né? Um GPS para você saber onde você vai chegar. Tá? Então, essas duas ferramentas aqui, essa ferramenta, o Pencil, né? Para você criar esse fluxograma, e aqui é o Visualg, que é essa ferramenta que nós usamos para escrever o código. Essa ferramenta aqui. Eu sugiro que vocês, né, instalem no computador de vocês, tá? Essa ferramenta aqui, para que nós possamos treinar. Existe uma ferramenta de algoritmos que a Michelle, né, da turma, encontrou, que funciona no celular. Eu esqueci o nome aqui agora, depois eu passo para vocês. Eu mando lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas é muito importante que vocês tenham pelo menos essa ferramenta instalada para vocês treinarem os algoritmos, né? Muito importante mesmo. Tá, pessoal? Isso aqui, sem treino, a pessoa não consegue aprender. Bom? E aí, pessoal, vocês querem parar por aqui? A gente continua na próxima aula, na outra segunda? Ou pode avançar mais um pouquinho? O que vocês acham? Por mim, pode continuar até 9h30. Pessoal? Por mim, pode continuar também. Então vamos lá, ninguém se manifestou, né? Por Vamos mim lá, também então. pode. Perfeito. Então a Por mim gente, também pode a também. gente fecha essa aula 3 aqui, né? E aí a gente acaba compensando a aula das 18 horas. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula 3, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de legibilidade do código. Legibilidade é tornar legível, né? Tipos de dados, e nós vamos começar a trabalhar com variáveis e constantes, tá? Então, agora a gente começa a aprofundar um pouquinho mais a forma de escrever o algoritmo. A gente até então trabalhou muito no conceito, tá? E agora nós vamos aos pouquinhos entendendo esse processo de montar o algoritmo, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. O que é a legibilidade de código? É uma boa prática de programação, tá? Recomendada, onde o princípio básico é o seguinte: qualquer pessoa que entenda de lógica ou de programação, ela tem que pegar o seu código
ela tem que entender o que está acontecendo ali, né? Então a Dayana implementou ali um sistema que vai fazer alguma coisa. A Thaís tem que pegar esse código e tem que ser capaz de entender. Pessoal, por quê? Imagina só, eu trabalho na empresa, né? De repente eu vou sair da empresa, vou trabalhar em outro lugar e o sistema que eu trabalho vai ser assumido por outro programador. Se eu não deixar o código legível para ele, ele vai gastar muito tempo para entender o que o código está fazendo, né? Então, assim, a legibilidade é muito importante, tá? E existem algumas formas, né? A gente tem alguns recursos, né, para tornar o código legível, tá? Os dois recursos mais utilizados para isso, para a gente deixar o código legível, são os comentários, tá? O que são comentários? São instruções que o computador não vai ler, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho como que eu indico. Um comentário é uma linha, é um texto que eu preciso indicar para o computador que é um comentário. Ou seja, ele vai pular aquilo ali, ele não vai ler aquilo ali não é um comando para ele executar, né? Comentário é um trecho que só o programador vai ler. É como se fosse uma carta que eu enderecei lá para a Regiane, é só ela que vai ler. O computador não tem que ler aquilo ali, né? Então, pessoal, e eu preciso, além de usar comentário, eu preciso alinhar o meu código de acordo com o que ele está fazendo. Organizar o meu código na sua respectiva seção, com a sua respectiva função, né? Tudo bonitinho, né? É a mesma coisa. Eu chego lá na casa do Rodrigo, vou dormir na casa dele. Meu carro estragou em Monserrota, vou dormir na casa do Rodrigo. Eu dei esse exemplo na outra aula com o Renato, né? Eu vou usar o Rodrigo agora. O Rodrigo fala assim: pode dormir naquele quarto ali, pessoal. Qual, Rodrigo? Onde que está o quarto? Eu não conheço a casa dele, né? Se tiver sinalizado, se tiver bem indicado, né? O Rodrigo fala assim: ó, terceira porta à sua esquerda. Eu vou saber chegar lá, entrar no quarto e dormir, né? Agora, se o Rodrigo não estiver na casa dele na hora, falar assim: toma aqui a chave, entra lá em casa e procura lá e se vira, eu vou demorar um pouquinho mais para encontrar, né? Então é a mesma coisa. Você desenvolver um código, o outro programador ele tem que pegar esse código e tem que conseguir ler. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Vou usar de novo o exemplo da receita de bolo. Olha como que esse texto aqui, olha como que essas instruções aqui estão organizadas. Na caneca, coloque o ovo e bata. Coloque o óleo, o açúcar, o leite, o chocolate e bata mais. Coloque a farinha de trigo com fermento e misture até encorpar. Leve ao micro-ondas 3 minutos em potência alta. Está muito claro, né? E o que seria essa tal de indentação de código? Como que eu vou alinhar as instruções dentro do meu código? Seria, comparando, por exemplo, com estruturas de pastas do seu computador, seria mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, a pasta Vim aqui, ó, ela está no mesmo alinhamento que essas demais aqui, ó. Ou seja, todas essas pastas aqui que eu selecionei, elas estão dentro de documentos. Como que eu sei isso?
Porque elas estão alinhadas um pouco à direita de documentos. Por sua vez, a pasta aulas, ela pertence à pasta Vini. Por quê? Ela está um pouquinho à direita da pasta Vini. As pastas estrutura de dados, lógica de programação e reuniões de módulo, elas estão à direita de aulas. Portanto, essas pastas estão dentro de aulas. Vocês vão entender por que eu estou usando esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Olha só, pessoal. Eu vou usar como exemplo o mesmo algoritmo que nós usamos há alguns minutos atrás. O exemplo do cálculo de média do aluno. Tá? Então, esse código aqui ainda não está legível. Olha só, pessoal. Olha como é que as informações estão emboladas. Né? Percebam que não tem instrução para um possível outro programador que for pegar esse código para dar uma manutenção, para estudar, para entender o que está acontecendo. Né? Claro, esse algoritmo é muito simples, né? O cara bate o olho, ele sabe. Mas imagina você um código grande. Né? Então, olha só. Esse código não está nada legível. Em compensação, vejam esse código aqui abaixo. Percebam a diferença. Pessoal, prestem atenção nessas instruções que estão em verde, precedidas de barras duplas. Pessoal, se eu não quiser que o computador leia um determinado texto, se eu quiser colocar um comentário para outro programador indicando o que aquela linha está fazendo, eu uso barra. Quando o computador chegar aqui e ler barra, ele vai ignorar isso aqui e vai passar para essa linha aqui, ó. Então, pessoal, quando aquele funcionário novo que vai te substituir na empresa, quando ele pegar o seu código, ele vai entender, tá, então isso aqui é um algoritmo que calcula a média do aluno com base em 2 notas. Perfeito. Tá. Aqui, então, foi que o Rodrigo definiu as variáveis. Ótimo. Aonde que ele calcula a média das notas? É nessa seção aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Calcula a média entre 2 notas e mostra na tela. Beleza. Depois que ele faz isso aqui, tem mais alguma ação? Tem. Ele verifica se a média é maior. Esqueci aqui de colocar, né? Ele verifica se a média é maior ou igual a 6, informa se o aluno foi aprovado. Tá, beleza, perfeito. Ok. Tá tudo dominado. Pessoal, olha como que está organizado esse código. Olha esse exemplo aqui da verificação. Presta atenção, gente. Aqui eu vou lembrar aquele exemplo das pastas lá do computador. Se a média for maior ou igual a 6, então escreva o aluno foi aprovado. Percebam que o escreva ele está um pouco à direita desse C, desse teste, né? Eu estou fazendo uma verificação aqui. Né? Eu estou instruindo o computador a tomar uma decisão. Né? Se a média for maior ou igual a 6, você vai escrever que ele foi aprovado. Se não, você vai escrever que o aluno foi reprovado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esse escreva pertence a essa condição.
Eu estou dizendo que esse escreva pertence a essa condição. Perceberam como que é bem lógico, é bem óbvio isso? Então, o cara que pegar o seu código, ele não vai ter dor de cabeça para ler o seu código. Né? Ele vai entender exatamente isso que eu falei para vocês. Ele vai entender o que está acontecendo e ele vai entender que essa linha pertence a essa. E assim por diante. Então, pessoal, por isso que lá na aula prática eu insistia com vocês para que vocês organizassem o código de vocês. Dá espaço, dá um enter aí, né? Por isso que eu falava para vocês, digitem exatamente o que está no quadro, né? Não pula essa linha, né? Para que vocês se acostumem com essas boas práticas. Ah, professor, o sistema vai funcionar se não tiver assim? Vai funcionar, tá? Só que nós temos que pensar que código não tem dono, ele é da empresa, né? Hoje, por exemplo, se eu sair da empresa que eu trabalho, tá tudo documentado, né? O outro programador que chegar, ele, né? É claro que os sistemas lá são um pouco mais complexos, né? Pode até demorar um pouquinho, mas ele vai conseguir entender o que ele tem que fazer, o que vai acontecer. Tá? Então, isso é legibilidade de código. Tá? Pessoal, com relação aos comentários dos códigos, a forma de você inserir um comentário, ela vai variar de linguagem para linguagem. Tá? Então, por exemplo, aqui no Visualg, se eu quiser colocar um comentário, eu uso //, né? Aí eu dei o exemplo aqui de outras duas linguagens. Por exemplo, na linguagem SQL, você usa 2 traços. Na linguagem CSS, você usa uma barra com um asterisco. Mas não precisa preocupar com isso agora. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Tá, pessoal? Lá no outro semestre, quando a gente estiver trabalhando com linguagem de programação, aí vocês precisam se preocupar com isso. Tá? O nosso principal objetivo aqui agora é aprender lógica. Bom, então vamos lá, pessoal. Tipos de dados. Tá, o que seria tipos de dados? Né? Um programa de computador ele é dividido em instruções e informações. Tá? Instrução é a ordem que você dá para a máquina através do algoritmo. Então, quando você escreve o algoritmo, você está dando ordens para o computador executar. Nada mais que isso. Eu falei isso agora há pouco. Você está instruindo o computador. O computador, o cara vai digitar 2 notas. Quando ele digitar essas 2 notas, você vai pegar, somar, dividir por 2 e mostrar na tela. São instruções. Tá? O que são informações? Informações são um conjunto de dados que são manipulados pelas instruções. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos destrinchar isso melhor. Digite o nome do aluno. Vinícius Avans Ribeiro. Digite a idade do aluno. 42. Digite a altura do aluno. 1,83. Olha só. Vinícius é um dado. 42 é outro dado. 1,83 é outro dado. O conjunto desses dados forma uma informação. Eu tenho um aluno que chama Vinícius, que tem 42 anos, que tem 1,83 de altura. Essa frase é uma informação. A informação ela é gerada a partir de dados. Esses dados
tá? Presta atenção. Para que eu consiga gravar esses dados, eu preciso informar ao computador qual tipo de dado vai ser gravado ali. Por exemplo, eu tenho que gravar o nome do aluno, Vinícius Avanço Ribeiro. Eu vou usar um tipo de dado, texto. Eu tenho que gravar a idade, 42. Eu vou usar um tipo de dado, número inteiro. Eu tenho que gravar a altura, 1,83. Eu posso usar número inteiro? Não. Porque eu tenho que gravar os quebrados, né? Eu não tenho 2 metros, 2. Eu não tenho 1 metro. Eu tenho 1,83 metros. Então, eu preciso, o computador tem que entender que ali ele tem que aceitar número decimal. Ah, eu vou gravar. Pessoal, raciocina comigo, tá? Eu vou gravar a data de nascimento do aluno. Eu vou usar um tipo de dado, data. Né? Porque, vamos supor, o sistema vai pegar a data de nascimento do aluno para calcular a minha idade. Nós fizemos um algoritmo desse, né, pessoal? O sistema, ele pegava o ano atual e subtraía do ano que você nasceu. Então, esse resultado é a sua idade. Então, o computador precisa saber qual tipo de dado ele vai receber para que ele possa dar o resultado que você está esperando. Tá, pessoal? Então, vamos aprofundar nisso aqui. Isso aqui vai mudar um pouquinho os nomes, tá? Repito, não se preocupem com isso agora, tá? Os nomes vão mudar um pouquinho dependendo da linguagem de programação que vocês forem utilizar. Por hora, que estamos trabalhando com lógica, com Visualg, né? O algoritmo, nós vamos nos preocupar somente com essas nomenclaturas aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. Numérico inteiro. Eu vou usar esse tipo de dado quando eu quiser gravar um dado que não tem casa decimal. Por exemplo, a idade. Aí, pessoal, você precisa entender a necessidade do cliente, do usuário. Se nesse sistema o seu cliente precisa saber a idade em anos e meses, aí você não pode usar o número inteiro. Né? Porque o número inteiro, ele não aceita quebrado. Ou o cara tem 42 anos, ou ele tem 43 ou 44. Não dá para colocar 42 anos e 6 meses. Não vai aceitar, porque aqui não aceita quebrado. Né? Já o tipo numérico real, ele aceita casas decimais. Então, se o dado que você vai gravar ali é altura ou peso, que geralmente tem quebrados, né? 90 quilos e meio, né? 1,83 m. Aí você vai usar numérico real. O tipo literal ou string é um tipo de dado que aceita texto e caracteres alfanuméricos. O que são caracteres alfanuméricos? Textos, números, acentos, traços, pontos e por aí vai. É o tipo de dado que você usa para gravar texto. Cuidado. Ah, professor, então o literal ou string aceita número? Aceita. Mas ele aceita número para cálculo? Não. Então, se aquele dado que você vai gravar ali, você vai usar ele para fazer um cálculo lá na frente, você não pode usar literal ou string. Tá?
Mas lá um pouco mais para frente, né, nas próximas aulas que nós formos trabalhar com codificando o algoritmo, nós vamos ver isso melhor, tá? E o tipo de dado lógico ou booleano, tá? Esse tipo de dado, ele só tem duas posições. É um tipo de dado que ele só te dá duas respostas, verdadeiro ou falso. Então, é um tipo de dado que você usa, por exemplo, para a seguinte situação. Você quer, no seu sistema, vai perguntar para o usuário: você tem filhos? Só tem duas respostas: sim ou não. Então, você não vai colocar ali um campo aberto para o cara digitar: tenho filhos, porém eu não reconheço. Não, não existe isso. Ou você tem ou você não tem. Então você vai criar um campo lá para o cara marcar sim ou não. Acabou. Não tem conversa. Tá? Então aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma classe. Nós já estudamos em estrutura de dados, vamos rever o conteúdo, né? Nós temos um exemplo de classe com seus atributos e respectivos tipos de dados, tá? Esse aqui é um sisteminha que eu fiz aqui em casa, né? Estudando aqui, enfim. Então, eu tenho que gravar a placa do carro. Que tipo de dado eu tenho que programar para aceitar a placa de carro? String. Aqui está com outra nomenclatura, tá, pessoal? Mas é a mesma coisa. Eu preciso gravar o modelo do carro. Qual tipo de dado? String. Gol. Modelo de carro. Eu preciso gravar a marca do veículo. Volkswagen. Qual o tipo de dado que o computador tem que entender? Texto. Eu tenho que gravar a cor. Verde. A nota do veículo. Aqui, no caso, tá texto, né? Tá string, mas podia ser decimal também. Enfim, porque eu não vou usar isso aqui para cálculo. Eu só quero usar para mostrar para o usuário. Então, nota 10,5, né? Vírgula, texto. E data de criação, data de atualização. Isso aqui é outros 500, nós vamos ver lá na frente. Tá? Então, aqui eu tenho uma definição de uma classe com seus atributos, características, né? E respectivos tipos de dados. Bom, chegamos então às variáveis e constantes. Bom, gente, esses elementos aqui são extremamente importantes. Sem eles, a gente não consegue avançar no fluxograma, a gente não consegue percorrer o algoritmo, tá? Não à toa, não por acaso, as variáveis são definidas no começo do nosso programa. Eu até marquei aqui, ó. Se eu não definir variável, eu não consigo gravar informação no programa. Gente, por quê? O computador trabalha com memória. Já devem ter aprendido isso com o professor Xavier, né? O computador trabalha com memória. O que é memória? É um espaço que tem lá dentro, ou vários espaços, que vão receber algum dado, né? Então, no programa de computador, eu preciso dizer, gente, nós temos que ter isso em mente. Gente, não tem mágica. Programação não é mágica. Você precisa instruir o computador o que ele tem que fazer, como que ele vai fazer. O algoritmo é para isso, tá? Então, a variável é uma posição na memória do computador, representada por um nome simbólico, tá?
Nota 1, nota 2, média. Aqui poderia ser nota underline 1? Poderia. Nota underline 2? Poderia. Aqui poderia ser nota do aluno, nota 1 do aluno, nota 2 do aluno? Poderia. Esse nome da variável você define. O tipo de dado também, mas você não consegue mudar o nome dele, né? Que é real. Mas os nomes das variáveis você define. Tá? O valor das variáveis pode sofrer alteração durante a execução do programa. Né? Os valores que o seu sistema vão associar a essas variáveis, eles podem ir mudando. Tá? Já nas constantes, não. Tá? A constante também é uma posição na memória do computador, também representada por um nome simbólico, porém seu valor jamais vai sofrer alteração. Né? Então vamos pegar aqui o nosso exemplo. Tá? Bem destacado a questão das variáveis. O algoritmo que calcula a média do aluno. Olha só, pessoal, nós temos a variável nota 1 e nota 2. Pessoal, uma coisa, um erro muito comum em quem está aprendendo a programar, eu vi esse erro de vocês, de alguns, né, lá nas aulas práticas. O nome que você definir aqui, se você definir esse nome de variável aqui, o computador vai reconhecer exatamente esse nome. Então, quando você for manipular as informações que estão nessa variável, você tem que informar exatamente o mesmo nome. Né? Por exemplo, aqui eu dei o nome de nota 1. Presta atenção, galera. Se na hora de mandar o computador ler esse valor aqui, eu colocar nota underline 1, o computador não vai reconhecer. Vai dar uma mensagem de erro. Olha, essa variável não existe. Eu não tenho esse espaço de memória que você tá falando aí, Vinícius. Tenta de novo. Então, nota 2. Eu criei o espaço de memória com o nome nota 2. Se eu colocar aqui nota ponto 2, vai dar treta. Como dizem vocês jovens, vai dar treta. Então, gente, o computador precisa que nós sejamos metódicos. Tá? Lembra sempre disso. Você está trazendo uma situação do mundo real para o mundo computacional. Então, você precisa traduzir para o computador o que ele vai fazer. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Poxa, você criou aqui uma variável chamada média, mas aqui você está falando que é média 1, não estou entendendo. Então, pessoal, a partir dessa seção aqui, ó, a partir desse pedacinho de código, o computador vai reconhecer o que você jogar aqui, ó. E isso aqui ele vai usar aqui embaixo para manipular os dados. Tá? Os dados que o usuário digita são gravados nas variáveis. Nota 1, digitei 15, o computador vai gravar 15 na nota 1. Aí ele vai pedir nota 2, eu digitei 20, dei Enter. Ele vai gravar o valor de 20 na nota 2. Média, que eu declarei aqui em cima, ó, eu criei aqui em cima, média, vai receber o valor calculado. Ó. E por aí vai. Tá? Então, nós temos que ficar atento a essa questão das variáveis. Sem elas, eu não consigo fazer mais nada. Repito, por isso que elas são
criadas logo no começo do nosso programa. Bom, a constante, ela é um tipo de dado, né, que não sofre, que o valor não sofre alteração, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter uma constante chamada meta-aprovação com o valor de 6. Por quê? Eu vou usar essa constante para comparar a nota do aluno com ela, né? Qual que é a ideia? A exigência para o cara passar de ano é que a nota seja maior ou igual a 6. Então, vocês concordam comigo que a meta de aprovação ela não vai mudar? Ela vai ser sempre 6. Então, eu posso dizer que esse valor aqui é uma constante, porque ele não muda. Ou seja, eu vou comparar sempre o valor da média com a meta de aprovação. Se a média for maior ou igual à meta de aprovação, o aluno passou. Se não, ele bombou. Tá? Mas o Visualg não aceita que a gente declare constantes, né? Aqui eu estou mostrando só para vocês o conceito mesmo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais em constantes quando a gente estiver estudando linguagem de programação lá no outro semestre. Tá? Pessoal, essas regrinhas aqui são importantes, tá? Vamos lá. Quando você for criar a sua variável, as suas variáveis, logo no começo do seu código, nunca use o primeiro caractere numérico, tá? Nunca use espaços vazios, espaço em branco, tá? Se você quer separar alguma coisa, usa um underline ou usa o hífen, tá? Não usa caractere especial, tá? Asterisco, arroba, tá? Cria o hábito, bota tudo minúsculo, tá? E no máximo ali você usa um underline, tá bom, pessoal? Isso são boas práticas de programação. Dependendo da linguagem de programação, você pode ter algum problema na sua variável. O computador pode ter dificuldade de interpretar um arroba, um asterisco, tá? Então é bom a gente colocar tudo minúsculo, tudo junto, que facilita, tá? Algumas linguagens de programação, elas são case sensitive. O que significa case sensitive? Significa que existe uma diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Ou seja, a linguagem que é case sensitive, para ela, esse ABC é diferente desse aqui, que é diferente desse aqui. Né? Algumas linguagens não são case sensitive, ou seja, para elas, essas três informações aqui são idênticas. Tá? Então, aí vai depender da linguagem que você estiver utilizando. A associação de valores de variáveis, né, ela acontece durante a execução do programa. Tá, pessoal? Lógico. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu criei a variável média. Essa variável, ela vai receber um valor a partir desse ponto aqui, ó. Né? Não tem sentido eu atribuir a média sem ter feito o cálculo da média. Né? Eu só vou passar o valor para ela quando eu tiver esse valor. Como que eu vou obter o valor da média? Somando as duas notas e dividindo por 2. Né? Então, é durante a execução do programa que as variáveis recebem valores. Aqui elas estão vazias, ou seja, não tem nada na memória. Aqui você só reservou o espaço. Tá? Aqui é a mesma coisa, você reservou lá o seu quarto no hotel, mas você não está lá ainda. Não tem nada seu lá, está limpinho, está vazio. Né? Você só reservou para
que você chegasse depois. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, eu dei até um exemplo aqui, ó. Usei esse mesmo exemplo que expliquei agora há pouco, ó. A variável média está recebendo o valor que foi calculado através dessa expressão aqui, tá? Isso aqui nós vamos, vetores e arrays eu vou aprofundar mais na aula de estrutura de dados, tá? Não vou falar para vocês agora aqui para não confundir. Aqui é um algoritmo simples, tá? Que nós podemos utilizar para treinar declarações de variáveis e atribuições de valores, tá? Esse algoritmo aqui, pessoal, ele não faz cálculo nenhum, tá? Ele simplesmente recebe os valores e mostra na tela. Mas lembrando, para eu conseguir manipular os dados, eu preciso antes criar as variáveis, né? Então, para o computador entender que eu preciso guardar a idade, a altura, o nome e se o cara é casado ou não, o computador entender isso, ele precisa entender que ele tem que reservar um espaço e ele tem que saber que tipo de dado o cara vai guardar aqui: inteiro, real, caractere ou lógico. Bom, eu já tenho as variáveis, né? E aqui eu simplesmente passei os valores para as variáveis. Só isso. Aqui, pessoal, eu passei direto. Eu não pedi para o usuário digitar. Isso aqui é só para ilustrar mesmo o conteúdo da aula, tá? Aqui eu estou passando direto. É como se o usuário tivesse digitado 42 e apertado Enter, tá? Mas ele não fez. Aqui eu mostrei direto. Aqui eu economizei um caminho, né? Só para que vocês entendam mesmo, tá? Então, depois que eu executar esse algoritmo aqui, o resultado que eu vou ter é esse aqui, ó. Ele vai retornar isso aqui para o usuário. Vai ver na tela isso aqui. Tá? Tá vendo? Ó? 42 é o valor da variável idade. Aqui, ó. 42, idade. Ó, altura, 1,83. Altura, 1,83. Ok, pessoal? Por hoje, ficamos por aqui, né? Ok. Ok. Boa noite para todos. Então, beleza, pessoal. Até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira, aula de estrutura de dados. Boa noite, com Deus. Boa Tá bom, noite, Deus abençoe. Deus. boa noite, com Deus. Eu.